Que a paz do Senhor Jesus, o nosso Deus forte, esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e este é o Minuto com Deus. Eu quero começar lendo o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler na versão A Mensagem. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Presta atenção nisso. O que você permite que ocupe a sua mente tem o poder de definir o seu destino. Eu quero te contar uma história da Bíblia que mostra isso de uma forma trágica. É a história de como uma nação inteira perdeu a sua bênção, não por causa do tamanho dos seus inimigos, mas por causa da imagem que eles tinham de si mesmos. Se você crê que Deus pode mudar a sua mentalidade hoje, da mentalidade de derrota para a mentalidade de vitória em Cristo, escreva aqui nos comentários assim: a minha mente pertence a Cristo. Declare isso como um ato de fé. A minha mente pertence a Cristo. Eu peço também que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva no canal, se você está chegando por aqui hoje, e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma palavra de fortalecimento que nós postamos aqui todos os dias. No mês passado, o YouTube cancelou a inscrição de muitas pessoas em vários canais. E isso aconteceu com o nosso canal. Por isso eu peço que você confira aí no aplicativo do YouTube se você continua inscrito no canal Minuto com Deus e também nos canais que fazem parte do nosso ministério. Em Números, no capítulo 13, versículo 33, está escrito o seguinte: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos seus olhos. Essa frase foi dita por 10 homens que acabaram de voltar de uma missão de reconhecimento na Terra Prometida. E essa frase, essa autoimagem distorcida, condenou uma nação inteira a 40 anos de deserto. Olha só, o povo de Israel estava na fronteira da Terra Prometida. Depois de séculos de escravidão e anos no deserto, eles estavam a um passo de receber a herança que Deus havia jurado a Abraão. Deus então instrui Moisés a enviar 12 espias, um de cada tribo, para ver a terra. A missão deles era simples: ver se a terra era boa, se o povo era forte ou fraco e trazer de volta alguns frutos. Os 12 homens foram. Eles andaram por 40 dias e viram que a terra era exatamente como Deus havia dito. Era uma terra que manava leite e mel. Eles trouxeram de volta um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo. A promessa era real, era palpável, mas 10 desses espias trouxeram algo mais em suas mentes: o medo. Eles disseram a Moisés e a todo o povo: a terra é maravilhosa, mas o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos descendentes de Enaque lá. E então eles chegam ao clímax do seu relatório de incredulidade no versículo 33. Lá vimos os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós mesmos e a eles. Presta atenção nisso aqui, meu irmão, minha irmã. Eles não disseram que os gigantes os chamaram de gafanhotos. Eles disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, ou seja, nos víamos como gafanhotos. A imagem que eles criaram na própria mente se tornou a realidade deles. Eles se viram pequenos, fracos, derrotados. E por causa dessa mentalidade de gafanhoto, uma geração inteira
com exceção de 2 homens, Josué e Calebe, morreu no deserto e nunca entrou na terra prometida. Essa é a batalha que muitos de nós enfrentamos hoje. O inimigo não precisa te derrotar, ele só precisa te convencer a se ver como um gafanhoto. Ele sopra na sua mente: você não vai conseguir pagar essa dívida. Você não é bom o suficiente para esse emprego. Seu casamento não tem mais jeito. Essa doença vai te consumir. Você é pequeno demais para esse problema. E quando você acredita nessa mentira, você age como um gafanhoto. Você se esconde, você murmura, você desiste. Mas havia 2 homens que tinham outra mentalidade, Josué e Calebe. Eles viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas, mas o relatório deles foi diferente. Eles disseram assim: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Por que a diferença? Porque a mente deles não estava focada no tamanho dos gigantes, mas no tamanho do Deus deles. Eles não se viam como gafanhotos, eles se viam como filhos do Deus Todo-Poderoso, que havia prometido aquela terra. E aqui está a conexão para nós hoje, que é infinitamente mais poderosa. A história deles é uma sombra da nossa realidade em Cristo Jesus. Josué e Calebe olhavam para uma promessa futura. Nós olhamos para uma vitória que já foi consumada. O nosso verdadeiro Josué, Jesus, já enfrentou e derrotou o maior de todos os gigantes na cruz do Calvário: o pecado, a morte e o próprio diabo. Ele já conquistou para nós a nossa verdadeira terra prometida, a vida eterna, o perdão, a paz e a comunhão com o Pai. Então, quando o inimigo tentar te fazer sentir como um gafanhoto diante dos seus problemas, você precisa levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Você precisa confrontar a mentira do gafanhoto com a verdade de quem você é em Cristo. E quem você é em Cristo? A Bíblia diz que você é filho, filha de Deus, adotado na família do Pai através do sangue de Jesus. Você é justificado, ou seja, declarado justo diante de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Você é santificado, separado para Deus, e o Espírito Santo habita em você. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 17. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, como diz em Romanos 8, 37. Você não é um gafanhoto, você é um filho do rei. Você não é definido pelo seu problema, você é definido pelo sangue de Cristo que te comprou e te fez filho de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, ele não apenas te salvou do inferno, ele te deu uma nova identidade. Ele te deu o direito de se aproximar de Deus com confiança e de chamar o Criador do universo de Pai. A renovação da nossa mente, que Paulo fala lá em Romanos 12, é exatamente isso. É parar de se ver através dos olhos do medo e começar a se ver através dos olhos da fé em Cristo. É uma metamorfose diária, onde você troca a mentalidade de gafanhoto pela mentalidade de filho do rei. Como se faz isso na prática? Primeiro, alimentando a sua mente com a palavra de Deus, e não com as notícias do mundo. Jesus disse em João 8, verso 32 o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? O próprio Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você lê a Bíblia, você não está apenas lendo um livro, você está conhecendo a Jesus. E quanto mais você o conhece, mais você é transformado à sua imagem. Segundo, gastando tempo em oração, conversando com seu Pai.
e não gastando tempo ouvindo as mentiras do inimigo. A oração não é um ritual religioso, é um relacionamento. É você falando com aquele que te ama incondicionalmente e que tem todo o poder para mudar a sua situação. Hebreus capítulo 4, verso 16, nos convida. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Você tem acesso direto ao Pai por causa do sangue de Jesus. Terceiro, fixando os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus 12, versículo 2. Quando você fixa os seus olhos em Jesus, quando você medita na sua vitória na cruz, na sua ressurreição, na sua ascensão, os gigantes da sua vida começam a diminuir. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a sua perspectiva mudou. Você não está mais olhando para o gigante e depois para Deus. Você está olhando para Deus e depois para o gigante. E percebe que o gigante é pequeno diante do seu Deus. Se você não escreveu no início, escreva agora. A minha mente pertence a Cristo. Tome posse dessa verdade. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está intercedendo pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão também. Vamos falar com o Pai. Pai amado e querido, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade que liberta a nossa mente. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nos vimos como gafanhotos, pelas vezes que duvidamos do teu poder e da tua promessa, por causa do tamanho dos gigantes que se levantaram contra nós. Perdoa-nos por darmos mais ouvidos à voz do medo do que à tua voz de amor e de vitória. Nós declaramos hoje, Pai, que a nossa identidade não está em nossos sentimentos, em nossas falhas ou no tamanho dos nossos problemas. A nossa identidade está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Nós somos teus filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora sobre cada pessoa que se sente como um gafanhoto. Aquele que se sente pequeno diante de uma dívida, de um diagnóstico, de um conflito familiar, de uma porta fechada. Sopra sobre a mente dele, sobre a mente dela, a verdade de quem eles são em Cristo. Substitua a mentalidade de gafanhoto pela mentalidade de filho, de herdeiro, de guerreiro do Senhor. Que toda fortaleza de medo, de ansiedade, de inferioridade, de incredulidade que foi construída na mente dessa pessoa seja derrubada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós não vamos morrer no deserto da incredulidade. Nós vamos entrar na terra prometida das tuas bênçãos, não pela nossa força, mas porque o nosso Redentor vive e já venceu por nós. Nós te entregamos a nossa mente, Senhor, que ela seja um jardim fechado, onde só o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama possa florescer para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Se essa palavra te abençoou, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Compartilhe com alguém que precisa parar de se ver como um gafanhoto e começar a se ver como Deus o vê. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. A sua ajuda nos permite continuar pregando a Cristo e fortalecendo vidas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.